Alegres jubilai, igreja sempre em reforma, agora são outros 500. Senhores deputados, senhoras deputadas, senhor presidente, é uma grande alegria poder estar aqui nessa tarde e falar um pouco sobre os 500 anos da Reforma Luterana, situar algo da história do luteranismo, mas também destacar a presença da Igreja Luterana aqui no Estado do Espírito Santo, e também quero convidar para as atividades alusivas que estão em curso. Eu sou o Carlos Luiz Ulrich, pastor da Igreja de Confissão Luterana, há mais de 30 anos em atividade, em serviço, e atualmente eu atuo na paróquia aqui na capital do Estado, e é uma grande honra poder dar nesse momento, poder dar voz aos 60 mil luteranos e luteranas que estão distribuídas nas 189 comunidades, nas 44 paróquias, onde atuam atualmente 57 ministros. Estou falando, senhores deputados, senhores presentes aqui na Assembleia Legislativa, em nome do Sínodo Espírito Santo a Belém. Ele compõe um dos 18 sínodos da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil. Ela é formada de 770 mil membros e está presente em todo o nosso país. Ela, junto com as igrejas luteranas do mundo inteiro, neste ano estamos celebrando um momento muito especial, único, eu diria, o jubileu dos 500 anos da Reforma Luterana. Alegres jubilai, igreja sempre em reforma, agora são outros 500. Sim, senhores deputados, senhoras deputadas, senhor presidente, a história da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil remonta aos imigrantes europeus que vieram ao Brasil com a chegada da primeira leva ao solo brasileiro em 1824. Solo capixaba a partir de 1846, 59 e seguintes. Nós somos uma igreja do protestantismo de imigração, uma igreja de comunidades, com fortes traços culturais que se mostram na forma de ser, de uma igreja engajada com a vida das pessoas e das comunidades em seus contextos. A Igreja Luterana ela é marcada por sua teologia comprometida com a liberdade cristã e se mostra na responsabilidade com a educação, a responsabilidade social inclusive. A Igreja Evangélica de Confissão Luterana é formada desde o início, ela está imbuída na formação diaconal, no serviço em favor dos mais fracos e sofridos, dos doentes. Além da formação religiosa, senhores deputados, senhoras deputadas, senhores presentes, a formação básica sempre foi preocupação da Igreja Luterana. Por isso, já nos primeiros anos da formação das comunidades, já havia na mesma escola, no mesmo espaço, a escola domingo ao culto, às vezes o pastor era também professor e vice-versa. Na Serra Pelada, em Afonso Cláudio, nós temos uma escola de formação diaconal chamada Associação Diacônica Luterana. Foi criada há 61 anos. E ela busca a formação ética e profissional dos cidadãos por meio da educação libertadora, humanista, que leva o jovem a enfrentar os desafios que lhes são colocados pela sociedade. Outra iniciativa importante, essa sim aqui na capital, é a Associação Albergue Martim Lutero. Fica localizado no bairro Tapoazeiro. Esse trabalho começou oficialmente em 1984, mas já tinha trabalho antes. Nesse albergue, lá no albergue, são semanalmente abrigados cerca de 70 a 80 pessoas, pacientes, com os seus familiares. Pessoas que vêm do interior fazer tratamento aqui. São, na grande maioria, pessoas provindas do interior, pessoas humildes, pessoas pobres, que não têm onde ficar. No albergue, os pacientes recebem gratuitamente hospedagem, 4 refeições por dia, e ainda contam com agendamento de consultas
e procedimentos, além do acompanhamento pastoral e psicológico. Todo esse trabalho é mantido pela igreja, também com apoio de diversas prefeituras do interior e do estado. E lá no interior norte do estado funciona outra instituição importante, que é a Associação Central de Saúde Alternativa. Ela está voltada para a recuperação da sabedoria popular e a formação nas comunidades. E ela atua justamente naquele assunto que eu estava falando, da prevenção, das doenças. Tem hortas comunitárias, hortas com plantas medicinais, produz tintas e xaropes. A sede é em São Gabriel da Palha e as diversas comunidades, municípios do norte, na região norte, estão envolvidos. No âmbito ecumênico, eu gostaria de destacar que a ECLB, a Igreja Evangélica Confissão Luterana, aqui no Espírito Santo, é também uma das instituidoras da Associação Evangélica Beneficente Espirituantense, a EBS. Ela foi fundada há 60 anos, em 1956. Ela é mantenedora do Hospital Evangélico de Vila Velha, que atualmente também administra o Jaime Neves e a Maternidade Cariacica. A Igreja Evangélica também é parceira do programa Salve Sua Pele, que iniciou em 2002. O principal objetivo é o rastreamento do câncer de pele na população urbana. Ela tem atuado mensalmente, no primeiro sábado, com equipe médica, enfermeiros, acadêmicos, equipe de apoio, e atende normalmente até 180, 200 pessoas, tratamentos ambulatoriais, e mesmo quando for o caso, o Hospital Santa Casa e Misericórdia está aí. Também ali existe a participação diacônica da Igreja Luterana junto com a Igreja Católica, a IPU. A Igreja Evangélica Confissão Luterana no Espírito Santo também integra o CONIC, Conselho de Igrejas Cristãs, onde eu mesmo sou representante da SLB. Ela tem participação junto ao CEBI e também tem parcerias com as igrejas na Alemanha e mesmo nos Estados Unidos. Então, no mundo, no lado ecumênico, também a nossa igreja é muito presente. Não que eu gostaria de deixar de falar também do lado cultural da Igreja Evangélica Luterana. Ela tem fomentado a música, com destaque ao grupo de trombonistas na obra Acordai, canto coral, danças folclóricas alemãs inclusive. Também não posso esquecer aqui as comidas típicas, destacando aí a festa da colheita, a fabricação do famoso brote. Quem não conhece o brote? Outro traço importante, fundamental, é a língua pomerana. Ela é cultivada nas famílias, na igreja, nas escolas, em muitos municípios ainda. Pesquisas mostram que é no Brasil, no estado do Espírito Santo, que a língua pomerana é mais falada no mundo. A formação de professores e professoras que valorizam a cultura das comunidades tradicionais. Entre essas, a pomerana é muito importante, é fundamental. Esse trabalho também é fomentado e apoiado pela Universidade Federal do Espírito Santo. Então, a respeito dessa trajetória da imigração, trago aqui já o livro conhecido do pastor e professor, pesquisador Elmar Rölke, Raízes da Imigração Alemã. Tem detalhadas informações sobre essa trajetória, em grande parte os pomeranos que compõem também a ISLB. As bases confessionais da Igreja Evangélica de Confissão Luterana, elas remontam ao ano de 1517, que marca o início da reforma, o dia 31 de outubro, quando foram fixadas 95 teses de Martim Lutero na porta da igreja do castelo de Wittenberg. A Igreja Luterana encontra-se, sim senhores, deputados e deputadas, em meio a um grande movimento de transformação no século XVI, marcada pelo humanismo, o renascentismo. Naquele momento histórico havia uma grande efervescência buscando mudanças na sociedade. Não podemos esquecer que o momento da reforma marca o início da Idade Moderna. E as primeiras tarefas foi a tradução da Bíblia para o povo, para a língua do povo. Lutero, junto com outros reformadores, traduziu a Bíblia a partir das fontes hebraicas e gregas. A volta às fontes é também um dos princípios importantes da reforma luterana. Lutero resgata o ensino bíblico na centralidade do Cristo como único fundamento da nossa fé
e da nossa salvação. Solus Christus, em latim. Lutero coloca no centro da fé somente Cristo e a cruz. Tira do ser humano todo o poder e a pretensão de fazer a salvação ou comprar a salvação, seja através de obras meritórias. Isso implica um rechaço às indulgências e ao comércio da fé. Lutero voltou-se contra esta prática, fez isto fundamentado na centralidade de Cristo, Jesus Cristo. A salvação, portanto, é iniciativa gratuita de Deus realizada por meio de Cristo. Nossas obras, sim, boas obras, são resposta ao amor de Deus, pois a salvação nos foi dada de graça. Outro ponto importante da reforma é a recuperação da cidadania. Cada pessoa cristã também é um cidadão, uma cidadã. Isto é, uma pessoa responsável pela comunidade, pela cidade, pelo país, enfim, pela terra. Martim Lutero, em meio aos seus estudos da Bíblia, o conhecimento do mundo do seu tempo, ele teria afirmado: o alvo da ética é a terra. Não mais é preciso olhar para o céu, mas sim para a terra, para o mar, e fazer deles lugares melhores para se viver. Não só com amor, mas com responsabilidade ética. E nesse contexto, teriam perguntado a ele o seguinte: se o mundo acabasse amanhã, o que faria? E ele deu a seguinte resposta: primeiro, eu pagaria as minhas dívidas. Segundo, eu plantaria uma macieira. Isso é compromisso de amor, de responsabilidade ética e também de esperança. O mundo, que é boa criação de Deus, merece ser cuidado. Um exemplo prático dessa ética é o plantio de árvores pelas comunidades de todo o nosso sínodo. Muitas paróquias já o fizeram ou estão em vias de fazê-lo. A paróquia da Serra, aqui da Grande Vitória, no último dia 17 de setembro, fez uma ação alusiva aos 500 anos e plantou 150 mudas. Aliás, essa é uma decisão sinodal no sentido da conscientização e da ação sustentável. Plantar no mínimo 120 mil árvores. 2 árvores por membro batizado. Ou seja, ora et labora, diz o ditado latino. Além de rezar, é necessário agir. Continuando, senhores deputados, a reforma também promoveu e enfatizou a ideia da igualdade. Todas as pessoas, homens e mulheres, são iguais perante Deus. Martim Lutero, para ele não havia distinção espiritual entre as pessoas leigas e o clero. A diferença está no trabalho que exerce. Uma pessoa ordenada ao ministério eclesiástico tem a responsabilidade do anúncio público do Evangelho e a administração correta dos sacramentos, do batismo e da ceia. Portanto, cada pessoa deve exercer de forma responsável e ética o seu trabalho. No sentido ecumênico, aí vem algo muito importante, esse aspecto da promoção da paz e da justiça, no sentido reino. Essa é a vocação primeira das igrejas cristãs. Não podemos concordar com as mortes e violências que estão presentes no nosso cotidiano. É necessário, como também vimos na oradora anterior, nós juntar nossas forças com todas as instituições civis e públicas contra essas formas e todas as formas de violência. A reforma luterana também promove a liberdade. Para a liberdade foi Cristo nos libertou. Isso é muito importante. Como pessoas livres, nós não somos escravos, mas pessoas livres podemos buscar caminhos que conduzem para a vida livre e responsável. Importante ainda lembrar que Martim Lutero e muitos reformadores também casaram, mostrando também que pode se servir a Deus através do matrimônio. Martim Lutero casou-se com Catarina Fombora e o casal teve filhos e filhas. Muitas mulheres tiveram um papel importante no desenrolar da reforma. Entre essas encontramos escritoras, poetisas, teólogas e também mulheres princesas e regentes. Portanto, não houve somente homens reformadores, mas também mulheres reformadoras que assumiram e levaram adiante o movimento da reforma, o movimento protestante. O trabalho é visto como beruf, como chamado, onde o trabalho é digno e considerado importante para o melhoramento do mundo. Nesse sentido, a reforma, melhorar o mundo. Todos os trabalhos humanos podem servir a Deus, e não somente nos conventos, nas igrejas,
A reforma introduz esse elemento importante, ou seja, o gari é tão importante que ele cuida disso como um médico, que faz o seu trabalho. Todas as profissões têm as mesmas dignidades. Vou finalizando e dizendo o seguinte, senhores deputados, senhoras deputadas e presentes. A reforma luterana promove tudo aquilo que promove o próprio Cristo, a vida plena. Cristo que sofreu na cruz, seu sofrimento, ele ressuscitou. Portanto, somos herdeiros desse compromisso de fé e de liberdade. Finalizando, eu quero agradecer esse espaço, esse momento da tribuna, e quero convidar, nesse mês rosa, quero também convidar para o mês luterano. O mês luterano está em curso. Ontem nós tivemos um evento em Colatina, com participação de muitas mulheres. Eu entreguei aqui o jornal O Semeador, e vocês podem dar uma olhadinha. Aqui estão alistadas pelo menos 46 eventos alusivos nas diversas paróquias e instituições ligadas à nossa igreja. E gostaria então de convidar especialmente para as diversas sessões nas câmaras de vereadores, em Vitória, no dia 26, em Vila Velha, amanhã à noite, às 19 horas, Cariacica, dia 17. De forma especial, quero convidar todos e todas para a celebração dos 500 anos, 65 anos de presença da Igreja Evangélica aqui na Grande Vitória, dia 22 de outubro, às 10 horas, vamos ter um culto especial com almoço lá em Vila Velha, seguindo uma tarde cultural. Dia 29, para não esquecer, nós vamos ter aqui em Vitória mesmo, no parque, na sede da paróquia de Vitória, um plantio de mais uma árvore. 25 anos de igreja luterana aqui na capital, que é a paróquia onde eu sirvo. Então, por último, eu quero, em nome do senhor Paulo Aula, presidente do sínodo, do senhor Joaninho Poichert, pastor sinodal, e da senhora doutora Rosane Pletsch, pastora vice-sinodal, convidar para a sessão solene que está marcada para esta casa, no dia 23 de outubro, às 19 horas. Está sendo preparada uma sessão muito especial, um programa muito especial, com música instrumental, homenagens, presença de autoridades, instituições ligadas à igreja e ao mundo ecumênico. Também está previsto o lançamento de um livro que chama-se Mulheres no Momento da Reforma. Uma das autoras é a professora doutora Claudete Beise Ulrich. Senhores deputados, senhor presidente, será uma grande honra e alegria poder contar com a sua presença nessa noite e nós possamos compartilhar muito mais. Eu repito, termino dizendo: alegres jubilai, igreja sempre em reforma, agora são outros 500. Celebrar 500 anos de reforma luterana é um chamado para a vivência do humanismo, do respeito ao outro, da responsabilidade ética, do respeito a toda a criação. A vida humana não está à venda, a salvação não está à venda, a natureza não está à venda. Esta é a responsabilidade ética que a reforma luterana anuncia no tempo presente. Muito obrigado, fique com Deus, o Deus que salva de graça a todos, as bênçãos dos céus. Obrigado. Senhor Carlos, em nome do Padre Honório, quero agradecer a presença do senhor, dizer que é um prazer muito grande o senhor mostrar esse trabalho tão importante do terceiro setor que a Igreja Luterana tem feito. Tem ocupado o espaço que muitas vezes o poder público não tem atendido aqueles necessitados. Então, quero dar os parabéns ao senhor. Ele lembrar também, quando o senhor falou que a gente não compra a salvação com dinheiro, né? Ou o céu com dinheiro, eu não posso deixar de registrar aqui que no último congresso, 5º Congresso Médico Brasileiro, de Judiciação da Saúde, eu fui um dos palestrantes. E lá falei sobre ética. E falar sobre ética, eu tive que relatar um fato. Vendo na televisão uma pessoa que se diz emissário de Deus, falando que, mostrando um cidadão, mostrando o gado que ele possui, dizendo que depois que ele começou a dar o dinheiro para a igreja de determinada religião, entre aspas, as vacas deles começaram a parir 2 bezerros, né? Então, como se fosse o dinheiro que ele deu para a igreja que estivesse fazendo até as vacas, e mostrou lá o rebanho, né?
além de uma mulher, uma pobre coitada, que teve uma máquina Santa Catarina, arrancou o couro cabeludo, com o couro cabeludo, o scalp total, e ele abraçou, ela tirou a peruca e ele falou: vai nascer cabelo aqui. Então é só contribuir com determinada religião, entre aspas, que eu já disse, né? Ele acha que está comprando o céu. Aí ele vai nascer cabelo, sim, vai fazer implante, fio a fio, e ela vai ter cabelo. Então vai mostrar um milagre depois, que realmente é lamentável a gente assistir isso, enquanto a gente vê esse trabalho maravilhoso da Igreja Luterana, e que cada dia a gente se orgulha em poder falar desse trabalho dos senhores, e dizer que o Padre Honório pediu que eu representasse aqui, porque ele teve que sair para uma audiência no norte, audiência pública no norte do estado, mas que sintam-se abraçados pelo nosso querido Padre Honório. Muito obrigado. Muito obrigado, transmito um abraço nosso para ele também. E estamos aí para colaborar a melhorar esse mundo, com fé e responsabilidade. Presidente, pela ordem. Pois não. Eu gostaria de parabenizar o pastor Carlos pela explanação e a importância que é a comemoração dos 500 anos da Reforma Luterana. E, embora eu seja católico, mas nasci entre os luteranos e me considero um pouco luterano. Eu sou de Santa Maria de Jetibá e assim, a minha vida inteira sempre fui criado, né, num ambiente com muito mais luteranos do que católico. Então uma igreja que faz um trabalho exemplar, conforme o senhor explanou aí, e reforçar o convite que o senhor fez para a sessão que nós vamos realizar aqui dos 500 anos, porque é realmente uma questão importante. E talvez hoje nós estivéssemos precisando no Brasil mais luteros, para mais reformas, né, em alguns âmbitos. Mas parabéns pela sua explanação e reforçando o convite então para a sessão também aqui no dia 23. Muito obrigado. Todos os batizados e batizadas podem ser luteras e catarinas. Muito obrigado.